O Luiz Estevão. Mauro, precisamos de um lateral direito. No Brasil não tem. E lá fora? O Montiel seria uma boa? O nome do Montiel sempre aparece, né? Tem que buscar, né, Mauro? O lateral tem que buscar. Agora, É um jogador caro, né? É um jogador caro. Não dá para. O Flamengo não vai ter dinheiro para contratar Montiel, De La Cruz à vista, entendeu? O Flamengo tem que começar a pensar também em alguns jogadores que não são tão caros que vão poder compor elenco. Por exemplo, o Flamengo precisa de um lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz não vai ficar. Nem tem condições de jogar regularmente, já está veterano, tudo uma pena, mas chegou o momento dele, me parece. Então tem lá o Ayrton Lucas, que é um bom jogador, muito bom jogador. O ano dele, o segundo semestre é ruim. Acho que em parte até pela estratégia do São Paulo, que o prendia muito. Mas acho que é o lateral titular do Flamengo. Então o Flamengo tem que descobrir jogadores que vão compor elenco. Você pode ter um lateral mais barato, um jogador que não é de seleção, mas que compõe, que cumpre o papel. Por exemplo, quando o Flamengo tinha o René e o Felipe Luiz, o pessoal pegava no pé do René. Falava, gente, o René é um lateral cumpridor. Ele faz ali o papel dele, ele entra, cumpre o papelzinho dele num jogo, o outro sai, acabou e a vida segue. Não dá para ter dois Felipes Luiz. Se o Rodinei tivesse o mínimo de segurança defensiva, seria um bom reserva sempre. Um lateral cumpridor ali, fazendo defensivamente um desastre. Esse foi sempre o ponto que eu sempre questionei. O jogador que falhava defensivamente, como diz o André Rocha, o famoso elo fraco da defesa. Tudo estourava em cima dele. Tudo, praticamente, porque é um jogador que não sabe jogar defensivamente. Então, se o Flamengo tiver um lateral de bom nível, promissor, ou jovem, ou até um cara mais rodado, de meia, né, assim, idade 25, 26, que seja cumpridor, que não tenha o poderio ofensivo do Ayrton Lucas, os recursos dele, que não vai ser especulado de seleção, mas que cumpra, que seja. Porque, assim, virou uma coisa assim, o Flamengo tem que ser Montiel, o cara que joga na seleção da Argentina. O outro lateral esquerdo vai ter que ser quem? O Talhafico? Esses caras são caros, cara. Jogam na Europa. Sabe, o Flamengo precisa, acho que, ampliar um pouco mais esse leque e localizar no Brasil, na América do Sul, jogadores que possam compor também o elenco e cumprir bem o papel num time organizado. Uma defesa organizada, o cara entra com o papel dele, sai, acabou, o titular é outro cara, beleza. Sabe, não dá para ter só jogador, né, de 15 milhões de euros, 10 milhões de euros, gente. Como o Inter buscou o Bustos, por exemplo. O Bustos, que tinha do Belo Independente também, o Inter foi lá, pensou, estava acabando o contrato. Pois é. O Flamengo não conseguiu observar isso. Então, as oportunidades aparecem, tá? Elas surgem. Então, eu acredito que deve mudar um pouco também esse foco de contratações. O Tite foi campeão pelo Corinthians, na Libertadores, com uma linha defensiva de jogadores renegados. Nenhum deles chegou ao clube festejado. Alessandro, Fábio Santos, Chicão, o William, nenhum deles. Até o Cássio. O Cássio estava na reserva Paulinho, lá na Holanda, lá. Paulinho do Bragantino, jogadores. E ele montou uma defesa muito forte. Aquele Corinthians campeão de 2012, um time calçado na defesa. Defesa muito poderosa, porque era organizada. O Tite sabe fazer isso. Então, acho que o mercado tem que ser um pouco mais diversificado. Você vai fazer um grande investimento no De La Cruz? Ok. Lateral esquerdo, não dá para trazer só jogadores desse nível, gente. Sabe? Assim, a grana não vai dar para isso tudo. Então, acho que às vezes a gente fica sempre em cima de nomes que são muito, muito caros e que acaba não vindo ninguém. Por exemplo, a questão agora, até fui ver aqui, as lesões do De La Cruz, ele teve uma lesão grave que o afastou mais de 100 dias, que foi em 2021 para 22. Tá? No final de um ano para o começo do outro. As outras lesões, todas elas de menor período, exceto do joelho, que foi no começo do ano, que ele operou o joelho, né? Aí ele ficou fora quase 2 meses. Depois é tudo coisa de poucos dias, algumas até no joelho, lesões, problemas que vieram depois da cirurgia e da volta, como aconteceu com o Bruno Henrique. Mas depois disso, não teve nenhuma lesão grave, não. Ele está jogando regularmente lá no River Plate, um jogador de 26 anos, vai fazer 27 só em 1º de junho. Então, é um cara na faixa de idade que o Flamengo tem contratado. E é um ótimo jogador. Acho que é um cara que pode ser bem interessante. Talvez, a gente vai falar do De La Cruz daqui a pouquinho, mas talvez até, Mauro, só completando o que você falou, gastar mais dinheiro, de repente, naquela posição mais carente, naquele jogador que vai fazer diferença. Por exemplo, você até falou aí, zagueiros, laterais e meio. Porque, por exemplo, por mais que o Gabriel não esteja em boa fase, o Pedro está melhorando só agora, se você tem um Gabriel e o Pedro, você vai fazer um grande investimento em outro centroavante. Não tem porquê. O Flamengo também tem que ter isso, né? Pegar as posições carentes e tentar repor. Por exemplo, se for uma posição que precisa de um titular, aí sim faz um investimento maior, né, Mauro? Agora, se você já tem um jogador de bom nível naquela posição, dá para buscar alguém de uma prateleira um pouco abaixo, né?
Exato, acho que é bem por aí. Algumas posições você vai compor elenco, então você vai buscar um ou outro jogador vai compor elenco, preencher uma lacuna. Agora não dá para pensar só em jogadores tão caros. Acho que, sabe, essa é uma política que tem que ser um pouco mais diversificada. Acho que o clube deve sempre contratar jogadores bons, se ele tem dinheiro, deve investir. Mas não dá para ser só jogador de nível de seleção. Você não vai ter essa grana toda. Não vai ter esse poderio todo. Acho eu, né? O Flávio Taboada, bom dia. Jogador bom, revelação é caro. Se o gasto com esse jogador não trouxer prejuízo financeiro, ok. Mas espero que o Flávio não gaste todo o dinheiro em um jogador. Temos outras posições defasadas. Exatamente o que o Mauro falou. E talvez ele possa até pegar um pouco o exemplo do Gerson, né? O Flamengo gastou muito no Gerson no começo do ano e acabou que ficou só no Gerson. O Mauro acabou de falar sobre isso.